Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, opa, nessa sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Você assiste aqui ao programa que hoje que tem como destaque o cerco da terceira via da direita golpista, a Lula e a Bolsonaro. Nós vamos explicar esse problema, né? Vários acontecimentos dessa semana mostra aí a ofensiva dos setores mais poderosos da direita golpista brasileira e internacional, né? Contra o próprio Bolsonaro. Galera, se cuida aí com o som. Contra a própria direita, contra o governo improvisado de Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula, né? A terceira via botando as manguinhas de fora. Bom, no cenário internacional, o nosso destaque é o avanço do Talibã, que já vai tomando aí várias cidades do Afeganistão e está a 50 quilômetros de Cabul, né? Nós falamos aqui das previsões do imperialismo norte-americano de que a queda de Cabul, da capital do Afeganistão, levasse aí vários meses, mas as estimativas agora são que Cabul possa cair até em menos de 30 dias. Bom, também aqui na nossa pauta nós vamos ver aí os últimos acontecimentos políticos centrais, o Bolsonaro sendo vaiado em Juazeiro do Norte. Vamos destacar aqui, logicamente, no meio dessas pressões, a prisão política de Roberto Jefferson, aliado direitista de Bolsonaro, as conversas entre PDT, Rede e PCdoB com bolos em torno das eleições de alianças para 2022, os dados da Covid, né? Lula rebatendo aí as declarações do ministro da Educação do governo Bolsonaro, de que a educação, que a universidade tem que ser para poucos, e vamos falar também das ameaças de golpe. Imagina, querem derrubar o presidente da Argentina porque ele fez uma festa com 10 pessoas. Né? Fica por aí. Né? Parece piada de argentina, mas é de verdade. A direita argentina, né, propondo aí que tem que impeachmentar o Fernandes, porque ele fez uma festa, imagine, com 10 pessoas. Bom, então, essas e outras notícias vão ser destaques aqui do nosso programa, que hoje tem aqui como apresentador ao meu lado aqui para comentar estas e outras notícias, o companheiro Expedito Mendonça, diretamente de Brasília. Boa noite, Expé. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. A todos os internautas aqui que comparecem de forma muito fiel aqui ao nosso programa, resumo do dia, todos os dias da semana, de segunda a sexta. O público já está aqui. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto. Para os supersticiosos, isso pode ter algum significado. Para nós, o único significado é que é mais um dia onde nós estamos preparando a luta dos trabalhadores, a luta dos servidores públicos para o grande ato que se realizará no dia 18. Portanto, temos aí uma pauta com assuntos muito importantes, assuntos internacionais, como já foi colocado aqui pelo companheiro Toninho, a chegada do Talibã próximo a Cabul e o desespero do imperialismo, não é isso? Eles estão retirando as tropas de lá e o Talibã marcha em direção a Cabul. E outras notícias aqui também que nós vamos explorar aqui sobre o ponto de vista da luta de classe e do interesse dos trabalhadores. Vamos lá dar início ao programa, companheiro Toninho. Ok. Bom, antes da gente passar a nossa pauta, mandar o nosso salve aqui para os nossos amigos internautas que estão chegando por aqui, que já participam aqui da nossa transmissão no site da Causa Operária TV, né? E pedir a todos vocês que compartilhem aí o link do nosso programa, do resumo do dia, da Causa Operária TV, nas redes sociais, esparramem por aí, mande para todos os lados, aí convidando o pessoal para assistir, né, o Jornal da Noite aqui da Causa Operária TV nessa sexta-feira,
destaque do dia e também fazendo uma abordagem da semana. Um abraço aí para o pessoal que chegou por primeiro, e em nome deles, nossa saudação para todo mundo, inclusive para aqueles que nos assistem aí na madrugada, no dia seguinte. Um forte abraço para o Virou Brasil, a companheira Rosângela Barbosa, a Clenilza, a Ruama Azevedo, o Sem Chance, né? Muito boa noite para o companheiro Duarte também, para o Bruno do Espírito Santo, o JJTF, uma sigla super enrolada aqui, a Angelina Dias, um forte abraço para o Laerte Carneiro, para o Jovem Revoltado, né? Lembrando aqui que o Grupo de Lima não tem mais a Lima, né? Com a vitória da esquerda no Peru, né? O grupo direitista de Lima ficou sem a Lima. O grupo, na realidade, se dissolveu aí, né? Diante de uma crise da direita, do retrocesso da direita na América Latina, embora ainda não haja um avanço significativo da esquerda, mas é evidente que a direita tem tido dificuldade de levar adiante a onda golpista. Boa noite para o Charles. O Charles tem uma perguntinha que é a perguntinha que direita, né? O discurso que o Reinaldo Azevedo fez hoje, né? Nós vamos falar sobre esse tema, né? Dizendo que o PCO é bolsonarista de esquerda, né? Nós vamos responder, porque as coisas não são tão simples, né? E não dão para ser analisadas na visão do Reinaldo Azevedo, né? Do homem da Veja, né? Precisa ter um pouco mais de compreensão da luta de classes para entender as coisas, né? Para não julgar com os olhos da Rede Globo. Porque se ser contra a exposição da Rede Globo é ser bolsonarista, então quase todos os idiotas, aqueles que não são idiotas do país, né, são bolsonaristas. Mas vamos falar desse tema daqui a pouquinho. Boa noite para Ana Matos, para o Teco Teco, né, falando do Reinaldo Azevedo vomitando sobre as posições do PCO. Vamos lá, vamos destacar isso daqui a pouquinho. Um salve aí para agradecendo já os superchats do pessoal chegando por aqui e contribuindo, né, importante para reforçar esse canal independente, combativo, revolucionário, que não tem rabo preso com a direita, né, que não repete, né, que não é um repetidor automático das posições da direita. Então, a direita fala e tem canal, infelizmente, né, que se diz de esquerda ou alternativo, mas que repete o que a direita fala. Por exemplo, a Globo fala contra a Copa América. Tem gente que repete. A Globo fala contra a urna eletrônica. O pessoal repete. Não, esse canal aqui não existe para repetir as posições da Rede Globo, né? Então, agradecer ao pessoal que ajuda a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Dá uma olhadinha aí na imagem, aí, parece que está meio trucada lá no YouTube. Não? Tranquilo? A minha visualização aqui está muito ruim. Bom, seguindo em frente, então, agradecer aí os superchats, já nesse começo do programa, da Rosângela Barbosa, que mandou aqui: vamos juntos, companheiros, lutar contra a PEC 32. Não é reforma, é o fim do serviço público. É isso aí, companheira Rosângela. E no programa de hoje, nós aqui, eu e o companheiro Expedito, vamos destacar a importância da mobilização do dia 18, né, e fazer um chamado aqui a derrotar a sabotagem que certos setores, inclusive da esquerda, vem fazendo aí. O pessoal que fica repetindo o que a Globo fala está preocupado, está comemorando a prisão do Roberto Jefferson, né, mas não está vendo aí, né, que o Bolsonaro, o Roberto Jefferson e o pessoal que está prendendo o Roberto Jefferson, né, estão destruindo o serviço público, privatizando tudo, né, e o pessoal fica comemorando a prisão do Roberto Jefferson. Vamos lá. Agradecer aí ao Fernandes Silva, né, pela sua contribuição, a caneca brindando com a gente e contribuindo aí. Muito obrigado, companheiro. Desta vez eu consigo, chegando por aqui, mandando a sua contribuição, da mesma maneira que sou eu, com as suas figurinhas simpáticas. Muito obrigado, companheiro. Um abraço para Vera Araújo, para o Anderson Souza, para o Rafael Machado, perguntando se vai ter ato no dia 18, se vai ser na Paulista. Vai ter ato em São Paulo, né? E infelizmente não vai ser na Paulista. Fica por aí para você ver. Fique por aí para você acompanhar, né? Vai ser dia 18 em São Paulo, vai ser a partir das 15 horas na Praça da República. Acompanhe por aí com a gente. Bom, veja aí
avisaram por aqui que deu uma melhorada na imagem, que significa que estava ruim mesmo, né? Critiquem aí à vontade, mande aí a sua opinião, vá comentando se tiver algum problema, que aí a gente vai fazendo um esforço aqui, toda a nossa equipe aqui, para melhorar, né? Para procurar dar para você aí o melhor programa do ponto de vista do conteúdo, mas também da qualidade que esse canal aqui busca ter com a sua ajuda. Bom, vamos lá para a nossa pauta, vamos começar sexta-feira, vamos começar aí com as charges do companheiro J. Camelo, que essa semana se dedicou aí. O Bolsonaro é sempre um prato cheio, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo. Então tem duas charges aí rapidinhas. A primeiro, né, reproduzindo aí uma obra tradicional, né, mostrando aí o enlace, né, do Bolsonaro com o nazismo, né? Aí tá aí. Tem uma seguinte, mostrando aí os acontecimentos da semana, lá com o desfile militar lá em Brasília, né? Foi aí o segundo motivo de inspiração aí da dedicação da obra aí do nosso companheiro J. Camelo, Nazismo à Brasileira, né? Tá aí o tanque Maria Fumaça, né? Soltando. A fumaça tá até bem pequenininha aí no desenho do J. Camelo. A fumaça era grande lá em Brasília e o Jota mostrando aí, não é tchauzinho, idiota, né? Porque o soldado aí despreparado respondendo, em vez de responder com a saudação tradicional da direita nazista, tinha deputados lá também fazendo lá, né, a saudação e o deputado, o soldado, o militar, dando tchauzinho. Bom, vamos em frente, porque a nossa pauta, o tempo é curto e a pauta está recheada. Vou passar para o Expedito comentar aí uma importante empresa, né, encerrando aí a produção de um setor importante no Brasil, nessa onda, né, que a gente tem acompanhado no último período de demissões e fechamento de empresas, e para o Expedito comentar e dizer qual é a solução para a classe operária diante dessa situação. Com você, Expé. Pois é, companheiros, seguindo aí no mesmo rastro do que aconteceu recentemente com a Ford, não é isso? Depois de muitos anos aqui no Brasil, a marca japonesa Panasonic, seguindo aí também na mesma direção aí do que aconteceu com a outra gigante aí eletrônica, a Sony, também japonesa, né, que encerrou as atividades no país de fabricação de televisores, a marca japonesa Panasonic, após 40 anos, né, anunciou no dia de hoje que encerrará também a produção e a venda de TVs no Brasil, né? Ou seja, eles estão prevendo que até dezembro 130 funcionários serão demitidos, né, a fábrica tem um total de 2.400 colaboradores. Eles não chamam de trabalhadores, né? Eles têm uma nova denominação de colaboradores, não é isso? Eles asseguram aqui que nenhuma fábrica será fechada, né? No entanto, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Eles falam uma coisa e eles executam outras. Eles colocam em prática outra coisa. A direção da empresa disse que o consumidor não ficará sem assistência, outra promessa também que a gente tem que colocar todas as reticências aqui, e dizendo que tem uma estratégia global, não é isso? Bom, a gente conhece muito bem essas estratégias globais, né? Sempre sobra para quem? Sobra para o trabalhador, sobra para aquele que dedicou o seu trabalho, o seu suor, a sua atividade à empresa, gerando lucros para essa multinacional e, no final, recebe esse tratamento. Bom, aqui não tem outra receita. A única receita que a gente conhece que funciona é ocupar a fábrica e colocar a produção sob o controle dos trabalhadores. Não tem outra alternativa. Essa é
a verdadeira estratégia do ponto de vista dos trabalhadores, que é o método de luta consagrado historicamente pela classe operária. Ocupar as empresas que, segundo elas, estão sem capacidade de operação. Por que elas estão fechando a unidade no Brasil, depois de tantos anos? Exatamente porque elas estão aí indo para outras frentes, abrindo outras unidades ou priorizando outras unidades, outro tipo de produto e abandonando aqui o trabalhador à sua própria sorte e suas famílias também. Portanto, o que os trabalhadores devem fazer não é cruzar os braços, tá certo? Não é ficar se lamentando, mas definir uma estratégia de solução e de intervenção do problema que não pode ser outra, só existe uma via: ocupar a fábrica e tocar a produção sob o controle dos trabalhadores, sobre o controle dos operários e retomar a produção, e o lucro tem que ser partilhado e dividido entre os próprios trabalhadores. Ou seja, os capitalistas não dão conta de fazer isso aí, os trabalhadores conhecem o caminho e sabem muito bem como fazer. Ocupar a fábrica e tocar a produção sob o controle dos trabalhadores. Volto para você, companheiro Toninho. Ok. Bom, seguindo na nossa pauta, destacando hoje que o Bolsonaro teve em plena campanha, né? Teve hoje no Ceará, né? E, bom, o destaque na visita, depois de ser recebido aí com certo desprezo e protestos da parte de moradores da cidade, lá dos companheiros do Crato, né? Região do nosso companheiro Lino, que apresenta o nosso programa aqui às segunda-feiras e participa conosco aqui do canal. Ele foi... Bom, as câmeras flagraram aí que ele acenava para as ruas vazias, né? E em um determinado momento foi recebido aí com um grito de genocida e assassino pelos moradores lá do Juazeiro. Parabéns aí aos moradores de Juazeiro. Eu acho que nós temos aí um pedacinho do vídeo que mostra as cenas aí da visita do Bolsonaro e do devido tratamento que uma parcela aí dos moradores lá da região deram ao presidente genocida. Pode soltar, produção. O deputado federal Pedro Augusto. As manifestações vindo do povo são sempre bem-vindas. Dificilmente teremos um político que já não passou por situações antagônicas. Isso serve para redirecionar muitas vezes o nosso trabalho. Raramente vamos encontrar um político que não tenha sido aplaudido ou vaiado, mas faz parte da regra do jogo. A reflexão e o redirecionamento faz parte da humildade. Bom, vocês viram aí, o Bolsonaro fica desconcertado, né, tentando dizer que é assim mesmo, acontece, não tem político que já não tenha passado por essa situação, mas o fato é que a vontade dele, com certeza, era mandar o pessoal, as tropas darem porrada aí nos manifestantes, mas o Bolsonaro está tentando, ao mesmo tempo que faz ameaças golpistas, né, se passar aí por uma pessoa normal, que ele não é, né, nem ele, nem nenhum dos políticos da direita, né, cúmplices aí do genocídio, da morte de mais de 600 mil pessoas já no país, em números reais, né, e o descontentamento, a revolta, né, do povo da região de Juazeiro, e parece aí que eles não articularam, porque em geral o Bolsonaro vai nos lugares e articulam aí, contratam as claques, né, a horda, além, obviamente, daquele grupo reduzido de pessoas dos setores mais atrasados, né, e reacionários que apoiam
o governo responsável pelo recorde de fome, desemprego e mortes no país. Bom, em Juazeiro, Bolsonaro recebeu aí, ficou desconcertado, né? Estava tão desconcertado que parecia o Boulos, né, quando foi denunciado pelo Datena de tê-lo convidado para ser vice na chapa em São Paulo. Né? Parece que não sabia, o Boulos não sabia onde... Foi o vídeo da semana, né? Bombou aqui nas redes, fez sucesso aqui no programa, o Boulos não sabia onde enfiar a cara. O Bolsonaro tentou desconcertar, né, mas ele se sentiu aí recebendo os apupos, e esse é só o começo, né? E parabéns aí o pessoal de Juazeiro aí pela recepção calorosa dada aí ao presidente golpista da República. Bom, seguindo a nossa pauta, vou passar para o Expedito, que o Expedito é especialista em processos criminais, né? Brincadeira. Né? O companheiro Expedito, trabalhador do serviço público, mas ele é de Brasília. Vamos ver se ele consegue explicar uma coisa que ficou aí totalmente confusa na imprensa. Né? Primeiro, a deputada Joyce apareceu dizendo que tinha sido agredida, né? E que ela não conseguia se recordar como. Né? Aí surgiu a suspeita de que o marido fosse o agressor. Né? O marido que estava junto com ela, que deve ser uma pessoa de sono muito pesado, né? Porque entraram lá, bateram nela, arrebentaram quase com a mulher e ele não acordou. Né? Uma pessoa de sono de pedra. Bom, e hoje a polícia de Brasília apresentou uma conclusão ainda mais bizarra do caso. Né? Eu vou deixar para o Expedito contar e comentar com vocês. Longe da gente querer apresentar aqui qualquer conclusão, porque nós não temos evidências, mas o caso chega no mínimo a ser bizarro, né? E mostra aí o nível de loucura, né? E da direita, né? Dos vários setores direitistas do país. Com vocês, Pê. Bom, é como você... A gente não tem como começar um comentário desse aqui não dando risada, né? Porque é realmente uma coisa surreal. Como você já falou, bizarra, eu acrescentaria como um desfecho patético e meio assim esdrúxulo, né? Esses personagens... Na verdade é o seguinte, vamos aqui tratar as coisas como elas são. Essa extrema-direita brasileira é alguma coisa muito, muito, muito fora da curva, né? Digamos assim. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito com uma expressão aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, aqui de militante político ou de pessoa que acompanha aí o cenário político nacional, ou desfecho de alguma investigação, digamos assim e tal. Ela concluiu que a Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pela averiguação, né, pela investigação aqui do caso Joyce Hasselmann, que aconteceu no dia 18 de julho, ou seja, estamos próximos de um mês, e agora ele emitiu um laudo com a seguinte conclusão, que ela sofreu uma queda da própria altura e que não foi vítima de violência doméstica ou de agressão por terceiros, nenhuma, nem nada. Ela mora num apartamento funcional, que fica numa quadra aqui da 302 Norte, aqui em Brasília, tem câmeras espalhadas, né? Toda a quadra ela é destinada à residência oficial de parlamentares, ou seja, dos 513 deputados, né, que passam 3 dias aqui em Brasília, não é isso? Na atividade parlamentar, e lá são prédios supervigiados, com câmeras, inclusive, né, e que ela insiste, a deputada insiste em que a casa dela foi invadida, né, isso, e que ela acordou com fraturas no rosto, fraturas na medula também, né, isso, na espinha, e com hematomas pelo rosto todo. Essa fotografia dela aqui, né, foi exposta aí em todas as redes, em todos os veículos de comunicação. Bom, é isso que o companheiro Antônio Carlos falou. Nós não somos investigadores, nós não somos peritos em nada aqui, tá certo? Do ponto de vista
de investigar crimes policiais e de denúncias de violência ou de casos que têm uma propensão muito grande a ser uma coisa muito patética e esdrúxula, como essa que aparece agora com a conclusão. A única coisa que a gente pode dizer é que a Polícia do Distrito Federal, junto com a deputada de extrema-direita, não é isso? Que se mostra agora que quer aparecer aí como anti-bolsonarista nesse momento aí agora, inclusive sendo acolhida por setores de esquerda, né? Aí nos acordos que estão sendo construídos aí para a viabilização, né, de uma terceira via. O que a gente pode dizer é que fica em suspenso aí a situação, né? E que o desfecho da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, muito eficiente em outras operações, principalmente quando se trata de causar incômodos aqui à esquerda do Distrito Federal, aos movimentos e tal, ela não foi capaz de chegar. Ou seja, a conclusão aqui, ela chegou a essa conclusão bizarra aqui, que não quer dizer nada, queda da própria altura. Bom, nós só podemos deixar aqui a nossa gargalhada, digamos assim, e dizer que essa extrema-direita, né, a representante, uma das representantes maiores da extrema-direita nacional, protagonizou uma cena muito patética e bizarra no país. É o que temos a dizer. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, o pessoal comentando aqui no nosso canal, o Leon Trotsky, número 2, eu nem sabia que tinha número 1, aqui nós temos o Trotsky 1, 2, deve ter vários aqui, e diz o seguinte: eu sabia, ela se bateu, ela é sonâmbula, diz ele. A Maria Aquino tem a sua versão. A Xoxi tropeçou no tapete, rolou escada abaixo e deu com o rosto da quina de algum móvel. Pronto, resolveu aí a Stefânia Robustelli, dizendo que é marketing identitário. E, bom, tem mais, várias declarações. O Fabrício Tavares assinala: cair da própria altura, que é como foi a conclusão da polícia, significa que a pessoa não foi capaz de alçar voos mais altos? Pergunta ela. Bom, tá aí vários comentários sobre o tema, né? Que de maneira também bizarra mereceu aí a Joyce. O pessoal fala aí acertadamente da questão do identitarismo. A Joyce, né? Uma das maiores defensoras da opressão da mulher, né? Uma verdadeira canalha política, né? Dessas prostitutas, né? Que não só apoiaram, prostitutas políticas, que apoiaram Bolsonaro, mas que fizeram campanha. Eu destaco, entre muitas da que a Joyce aprontou, né, quando da prisão do Lula, ela não só comemorava, mas dizia: quando é que a vaca da Dilma, palavra da Joyce, né, quando é que a vaca da Dilma vai ser presa também? Né? Então, é uma pessoa desprezível, que não merece nenhuma... É inimiga da luta das mulheres, da defesa do direito das mulheres, né, e que apareceu, né, encenando aí, protagonizando, né, toda essa história bizarra que agora, eu não sei se termina, né, mas pelo menos provisoriamente tem esse desfecho. E ela tem, inclusive, ela elogiou, né, ela acabou elogiando a própria polícia, que chegou a essa conclusão, que a Joyce sofreu queda da própria altura, né, foi aí a conclusão do relato policial. Bom, mas vamos para um tema central do nosso programa de hoje, tema que levou o PCO aí aos trend tops aí, na lista dos assuntos mais comentados hoje. A Natália Araújo pergunta se ela mede 30 metros de altura. Não, acho que ela deve medir um pouquinho menos. O Anderson Andrade, a repercussão, o pessoal gostou do tema. Apanhou do chão. E ele pergunta: o PSOL vai tirar nota de repúdio contra o chão? Porque a conclusão é que da polícia que ela apanhou do chão. E, né, o pessoal, os identitários, queriam tirar nota de solidariedade a Joyce contra os supostos agressores. Né? Será que o pessoal vai tirar uma nota de protesto contra o chão,
né, de repúdio, vão entrar com uma ação, quem sabe até no STF, contra o chão do apartamento da Joyce, que teria batido na pobre coitada. Bom, seguindo em frente, vamos então para o tema, um dos temas centrais desse nosso programa de hoje, que foi, né, que ganhou aí destaque, né, na imprensa em todo o país, foi aí a ordem de prisão contra o presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, né, ligou o Roberto Jefferson, a maneira como a notícia foi apresentada aí na imprensa golpista, teria sido o suposto vínculo do Roberto Jefferson à organização, vou colocar entre aspas, né, a organização criminosa que quer desestabilizar as instituições, né? E, por conta disso, o presidente do PTB foi preso, né, em inquérito sobre as milícias digitais. Ele foi detido no Rio, né, onde reside, né, e o ministro Alexandre decretou a prisão preventiva, né? Segundo a nota, diz que essa organização criminosa tem forte atuação digital com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Bom, aqui esse tema ganhou destaque. Vocês estão vendo aí, por exemplo, a revista Fórum se somou aí à direita, ao Alexandre de Azevedo e a outros setores para criticar o PCO, dizendo que o PCO estava defendendo aí a direita, defendendo bolsonaristas, né? Bom, primeiro tem que deixar claro o seguinte: o PCO tem posição de princípios, né? Nós somos contra que qualquer pessoa possa ser preso por crime de opinião. E o Jefferson foi preso por falar, por se posicionar, né? A defesa que o ministro Alexandre de Moraes, através de maneira arbitrária, usando do seu poder de membro, né, da mais alta corte do país, faz das chamadas instituições e do regime democrático, é a defesa de uma das instituições mais calhordas e criminosas do país, né, que mais mal fez ao povo brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, né? E o Roberto Jefferson está sendo preso por criticar essas instituições que supostamente, né, segundo o Alexandre de Moraes, né, o homem indicado para o STF pelo golpista do Michel Temer, né, seria aí, como se quer fazer crer, guardião da democracia, uma instituição acima de qualquer crítica. Bom, nós, longe de concordarmos com qualquer das ideias, das propostas, né, de toda a canalice do Jefferson, é bom lembrar que o Jefferson, por exemplo, foi aí, em torno dele se armou toda a delação, toda a campanha que iniciou a campanha golpista, né, contra o PT, lá ainda no governo Lula, com as tais denúncias do mensalão, né, denúncias totalmente absurdas que levaram à condenação dos primeiros dirigentes do PT, do ex-presidente do PT e ex-ministro José Dirceu, né, do ex-tesoureiro do PT, o companheiro Delúbio Soares, né, que naquele momento, inclusive, nem os companheiros do PT defenderam esses dirigentes, esses militantes da esquerda, que foram atacados aí por uma campanha golpista e reacionária levada adiante pelo Roberto Jefferson, foi o pivô, né, de toda essa operação. Agora, independentemente disso, né, se a gente tem uma posição, né, que não é repetir o que a Globo fala, né, e nós não temos essa posição de repetir o que a Globo diz, que não é fazer coro com a política da direita, é evidente que nós estamos diante de uma armação, né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, um órgão de direita, de um órgão golpista, o Metrópole, dizendo que o Partido da Causa Operária se soma ao Bolsonaro na questão da urna eletrônica, que essa semana foi aí um dos motivos que a direita usou, né, para atacar o PCO. Bom, nesses dois episódios,
fica evidente que quem defendeu essas posições estava fazendo coro aí com setores mais reacionários, mais golpistas, né, do país, que são aqueles justamente responsáveis pelo golpe de Estado, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Né? Da mesma maneira que, por exemplo, nós fomos contra a prisão daquele deputado do Rio de Janeiro que é tão inexpressivo que agora eu tenho até dificuldade até de lembrar o nome do deputado. Eu sei que o pessoal aí da produção, o pessoal no chat vai ajudar. Daniel alguma coisa, né? Um deputado lá da minha cidade de Petrópolis, né? Oi, Daniel Silveira, é isso? Que foi preso, né? Pelo mesmo Alexandre de Moraes, também pelas suas posições de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Bom, nós temos que chamar a atenção que se criticar o STF é um crime, né? Justamente o STF, que é o poder mais imperial, mais reacionário da República, né? Que não tem nenhum dos seus membros eleitos, que não tem nenhum controle popular, né? Que não pode ser mandado embora para casa depois de 4 anos se o povo estiver insatisfeito, que foi um dos pilares fundamentais do golpe de Estado. Né? Então, nós estamos aqui diante de uma campanha que, se por um lado, né, e aí a confusão de setores da esquerda, não é pelo fato de que enfraquece o Bolsonaro que que todo tipo de medida é positiva, porque, obviamente, isso aí, né, é usado como uma arma para atacar a esquerda. Né? Por isso mesmo, a direita, né, se sente tão contente em atacar o PCO por denunciar esse tipo de armação. Foi assim no caso do Daniel Silveira, né, e é assim agora no caso do Roberto Jefferson. Nós não vamos comemorar a prisão de ninguém, né, nem da Flor de Lis, né, porque tem a direita, eu vi alguém comentando aqui acertadamente no chat, que a esquerda cadeira, a esquerda chave de cadeia, fica contente quando algum direitista é preso. Né? Mas nós não ficamos contentes, nós achamos que a vitória dos trabalhadores depende muito mais do que isso, e pior, né? De que quando um presidente de um partido nacional é preso por manifestar uma determinada opinião, por mais que a gente divija dela, que reacionária que ela seja ou não, né? Nesse caso aí, eu nem diria, porque discordar do STF, né, é uma posição até progressista na situação atual. Né? Mas se isso é possível de acontecer, né, com um indivíduo que foi deputado, que é presidente de um partido nacional de relativa importância, força parlamentar, o que dirá os riscos que correm os cidadãos comuns, né, os partidos de esquerda, revolucionários, que têm uma posição como nós, profundamente crítica, né, que achamos que o STF tem que ser extinto, né, porque é uma organização contrária aos interesses do povo brasileiro, né, que é uma organização golpista, que é uma organização que esteve e que se encontra vinculada a todo tipo de armação, né, para garantir o regime golpista que vigora no país. Então, obviamente, né, amanhã, com certeza, esse vai ser um dos temas centrais tratados aí na análise política da semana pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né? Mas nós não poderíamos aqui deixar de, no resumo do dia, deixar claro que o PCO não faz coro com a Rede Globo, não faz coro com a direita, né? Não faz coro de maneira nenhuma com essas posições ultra-reacionárias, né, da esquerda cadeira, que comemora a prisão e não entende que, se o STF tem o poder para prender o Roberto Jefferson dessa maneira, né, vai usar esse poder para prender, para ordenar a prisão do Lula, de dirigentes do PT, do PSOL, do PCO, do PCdoB e de toda a esquerda. Né? E endossar o reforçamento desse poder reacionário como é o STF é coisa de gente que perdeu o rumo de casa, né? Ou que nunca compreendeu minimamente o que está acontecendo, né? O que, por ter uma posição supostamente esquerdista, acompanha, bate palma para a direita, para a corja da direita, para o partido da imprensa golpista. Né? Para ficar contra o Bolsonaro, fica do lado
dos setores ainda mais reacionários do que o Bolsonaro, né, como são esses que estão ordenando aí os ataques contra aliados bolsonaristas para defender os seus interesses, e que nós vamos falar mais sobre isso agora nos próximos temas, para mostrar a armação que essa direita está conduzindo. Bom, vamos em frente. Vou passar para o companheiro Expedito, porque muito em sintonia com essa situação, né, uma entrevista publicada hoje pelo Estadão, com a ex-senadora, ex-ministra pelo PT, né, e já 2 ou 3 vezes candidatas aí a presidência da República, Marina Silva, anunciou que vai estar empenhada em ajudar aí a burguesia, né, golpista a reassumir o controle do país aí e estabelecer aí uma alternativa entre Bolsonaro e Lula. Com você, Espê, para contar qual é o plano, qual é o objetivo que a Marina Silva apresentou aí para o próximo período. Bom, vamos... Está muito claro, né? A senhora Marina Silva, que nas eleições, em 4 eleições anteriores, não é isso? Se dedicou aí a servir, não como uma candidata autônoma, digamos assim, não é isso? Mas fazia essa figuração, né, de candidata supostamente autônoma nas eleições, mas para reforçar a perspectiva direitista de apoio sempre a um candidato que se opunha, não é isso, à candidatura do Partido dos Trabalhadores. Marina é uma ressentida, digamos assim, uma magoada aí com o Lula, né? Ela gostaria de ter sido indicada pelo Lula para ser a sucessora dele, né? E no lugar o ex-presidente escolheu a presidenta Dilma Rousseff. Desde então ela se dedica não a fazer campanha nenhuma, não a divulgar nada, não a defesa, essa suposta defesa que ela levanta, né, como plataforma nas candidaturas que ela levantou nas candidaturas dela de defesa do meio ambiente, de defesa, né, de um país ecologicamente bem desenvolvido, né, com desenvolvimento sustentável, tudo figuração e demagogia. Marina Silva sempre foi uma figura que se colocou como apoio daquelas candidaturas que sempre atacaram o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff. E nesse momento agora, ela confirma essa vocação golpista dela, de ajudar, ou seja, de não lançar candidatura, né, oficial, mas se colocar como coadjuvante aí, né, para viabilizar o que a burguesia tenta desesperadamente nesse momento, que é encontrar uma candidatura que possa se opor tanto ao Bolsonaro como ao ex-presidente Lula. E vamos ter claro, com inclinação muito maior contra o ex-presidente Lula, porque se trata disso aí, né? Essa terceira via não tem nada de oposição ao Bolsonaro, a gente já, inclusive, fez comentário nós vamos comentar no programa e temos feito isso aí, né? Essa terceira via é composta por setores aí que não se colocam como oposição ao bolsonarismo, ao contrário, apoiam o bolsonarismo nas iniciativas dele de atacar a população brasileira. E vamos ter claro, o direcionamento dessa candidatura está voltada para atacar a candidatura do ex-presidente Lula. Marina Silva, nesse sentido, é um cavalo de Troia da direita, da burguesia, ou seja, serve a esse propósito de forma... porque ela é uma ex-petista, não é isso? Se coloca como uma progressista, se coloca aí como defensora do meio ambiente, como defensora das mulheres, como defensora de causas populares, mas nós temos visto o quê? Que em todo o último período, tanto quando era candidata como agora, que se declara como não candidata, mas que
já está dizendo explicitamente aqui que vai trabalhar para viabilizar um projeto que, né, segundo ela, seria o seguinte, um projeto que coloque em primeiro lugar o que nós queremos para o Brasil, em lugar da priorização do nome de pessoas, como se ela tivesse muita preocupação com um projeto de país. Ela não está preocupada com nada disso aí. Ela está preocupada em destilar, vamos ter claro, o ódio dela, tá certo? E a oposição dela ao Partido dos Trabalhadores, ao ex-partido dela, e principalmente ao ex-presidente Lula, de quem ela tem uma mágoa pessoal, porque ela não foi a contemplada para sucedê-lo em 2010, depois dos 2 mandatos do presidente Lula. Portanto, fica aqui o nosso repúdio, tá certo, a essa conduta golpista, canalha da senhora Marina Silva, que está aliada com os piores elementos que estão tentando viabilizar a terceira via nas eleições presidenciais de 2022 aqui. Volto a você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Bom, agradecendo aqui a participação, o pessoal está, nessa sexta-feira, bastante animado, comentando aqui no nosso chat, né, os acontecimentos. O Duarte dizendo que Marina não é uma magoada, mas uma oportunista, diz ele. Tá aí. A Estefânia comentando aqui que a verdadeira terceira via é o PCO. Não, o PCO está junto com uma das vias, que é a via da esquerda, da luta dos trabalhadores, né? Por mais confusa que essa via seja, nós vamos falar disso daí, né? E aí o PCO não quer fortalecer nenhuma via alternativa, quer construir a via dos trabalhadores, porque na realidade são só 2 vias que existem, né? A terceira via é uma tentativa de criar uma confusão, né? Existe a via da direita, né, que tem mais de um caminho pela direita, né? Você tem o caminho do bolsonarismo e da direita golpista tradicional. E você tem a via da esquerda, dos trabalhadores, né, representado pela luta dos trabalhadores, né, e que tem como candidato, nesse momento, né, como candidato, como liderança popular, capaz de enfrentar nas eleições, né, a direita e vencer o ex-presidente Lula da Silva. O PCO está junto a essa alternativa, né? O PCO não luta para construir uma via própria na situação, mas para fazer evoluir o conjunto dos trabalhadores das suas organizações no sentido dos seus interesses, né? Para levar mais para a esquerda, como assinalou alguém aqui no canal, né? A luta dos trabalhadores, para levar essa luta em direção à luta por um governo dos trabalhadores. Eu vou até dar um pulinho na pauta, já vi que a direção aí a nossa produção está mexendo no vídeo aí, e eu vou dar um salto na pauta, porque eu vou saltar para, antes da gente falar de uma outra movimentação em torno da terceira via, vou colocar aqui o tema do Lula, porque o Lula rebateu as declarações do ministro da Educação, que nessa semana, todo mundo, a maioria do pessoal que nos acompanha aqui deve ter assistido, o ministro Marcelo, como é que é o nome do cara? É Milton Ribeiro, né, ex-reitor da Universidade Mackenzie, declarou que a universidade deve ser para pouco. Vamos colocar aí se tiver em ordem, tiver em condições de produção, vamos colocar aí o vídeo, né? E aí, na sequência, a gente faz aí um breve comentário sobre esse tema importante que o companheiro Lula se posicionou com as posições dele, né? Quando a gente destaca aí as posições do Lula, nem sempre a gente concorda na integralidade com ela, né? Mas com certeza elas representam aí uma clara oposição, né, à política da direita golpista e reacionária, que os bolsonaristas expressam de maneira clara, né? E a outra ala, da direita golpista da terceira via, apenas encena, mas na realidade eles pensam a mesma coisa. Vai lá, pode soltar, produção. Você viu que o ministro da Educação, ainda antes de ontem, deu uma declaração que é preciso ter universidade para poucos. E eu tenho orgulho de ter feito 16 escolas técnicas em Santa Catarina. Eu tenho orgulho de ter feito a Universidade da Fronteira, em Chapecó, e os seus campos espalhados pelo Estado. Eu tenho orgulho de dizer para vocês, esse país só terá solução quando a educação não for gasto, for investimento.
Quando a gente formar corretamente o nosso povo, a gente vai ter mais emprego de qualidade, vai ter gente mais preparada para discutir e competir com os países do mundo inteiro, e esse país vai voltar a ser um país muito feliz. Ok, voltou para a gente aqui e eu fiquei desapercebido, né? Bom, antes de voltar aí ao tema da terceira via, eu vou passar para o companheiro Expedito Mendonça para ele comentar os dados da Covid no dia de hoje. Vai lá, Expê, com você. O país está encerrando mais uma semana com dados aí ainda muito preocupantes em relação aí à Covid-19, registrando 33.933 novos casos e com as mortes ainda muito altas, né? 966 mortes por Covid-19, né? O país ultrapassou aí a marca dos 20 milhões de casos e com esse número de hoje, de óbitos, o país alcançou 567 mil, mais de 567 mil vítimas da doença. Continua o caos generalizado aqui do ponto de vista de uma campanha que a gente possa dizer uma campanha verdadeiramente eficaz, coordenada, não é isso? Não há. Nós temos visto aí que falta vacina tanto para a primeira dose como para a segunda dose em muitos postos aí de saúde em vários estados, em várias capitais importantes. E isso faz com que a estratégia de imunização fique comprometida, porque a imunização ela é alcançada na medida em que você tem cada vez mais contingentes maiores de pessoas vacinadas para o vírus deixar de circular, não é isso? E o que nós temos visto aqui no Brasil é o surgimento aí de uma nova cepa, né, que já é uma derivação já aí na terceira, na quarta etapa aí do vírus mutante, que é a variante Delta, que já está com forte incidência em cidades importantes como o Rio de Janeiro, por exemplo, com casos de internação e tal. Então, é uma situação extremamente preocupante, provocada pelo caos que se impôs ao país aqui com relação a nenhum planejamento, a nenhuma estratégia eficaz. Ou seja, o governo de extrema-direita, em consórcio com os governos de direita também, de muitos dos governadores, que nesse momento, né, querem tirar o braço da seringa sob a sua responsabilidade e colocar tudo nas costas do governo federal, do Bolsonaro, mas vamos ter claro, eles têm a sua parcela de responsabilidade e não é pequena. São responsáveis por essa situação de caos que está colocado no país e dessa desse baixíssimo número de imunizados, que faz com que o vírus ainda continue circulando e casos de pessoas, inclusive com as duas doses tomadas, né, como nós vimos aí no caso do ator Tarcísio Meira, que contraiu o Covid depois de estar vacinado com as duas doses e ainda contraiu a Covid. Isso significa que o vírus está em circulação e isso só pode ser contido através de um avanço da campanha da vacinação, ou seja, vacinação em massa, coisa que tanto o governo federal como os governos estaduais não estão fazendo. A população continua abandonada à própria sorte, dependendo, sabe lá do quê? Porque se depender do imunizante, da vacina, vai ter que esperar muito ainda, porque não tem nenhuma estratégia de trazer a vacina para o país e um plano de vacinação em massa para imunizar o conjunto da população. Volto aí para você, companheiro Toninho.
Bom, aqui nós estamos diante de mais uma situação aqui patética, típica mesmo. Ou seja, a extrema-direita ela tem algumas coisas em comum em todos os lugares, né? Quando ela é derrotada, quando ela perde as eleições, ela apela para qualquer artifício, para qualquer estratagema, para tentar se recolocar no cenário político, né? É isso que a gente está vendo. Ou seja, perder a eleição lá de lavada para um candidato que... Atenção, só um minutinho aí. Atenção, produção. Estão reclamando que o som está desligado, lá está baixo. Pode seguir, Spê. A extrema-direita argentina, né, no desespero aí, porque perdeu popularidade, está muito em baixa lá junto aos trabalhadores, levou uma surra histórica nas eleições argentinas, lá que elegeu o governo lá de centro-esquerda, não é isso? E agora tenta desesperadamente, né, se recolocar no cenário político. Mas através do quê? Através desse tipo de situação aqui patética, né? O presidente argentino Alberto Fernandes ofereceu, né, um jantar para, no máximo, aí, né, é um país que está enfrentando dificuldades também lá com relação ao problema da Covid-19 e fez uma recepção lá para pouquíssimas pessoas, né? Ou seja, a reunião teve menos de uma dúzia de pessoas, não é isso? Que foi uma data lá comemorativa, alusiva lá à comemoração da primeira-dama, a esposa dele, a Fabiola Yanes, não é isso? Ou seja, bastou isso aí para a extrema-direita argentina, os setores golpistas lá da Argentina, né? Nós temos essa situação presente, o golpismo está presente aqui em todo o continente, a gente sabe disso, né? E eles entraram aí por essa via, né? De atacar o presidente e pedir, né? Ameaçar aí um pedido de impeachment do Alberto Fernandes por conta dessa festa que, segundo eles, tinha uma aglomeração, vamos dizer em castelhano, não é isso? Não tinha aglomeração nenhuma. Era uma cerimônia lá para pouquíssimas pessoas, mas para a extrema-direita, que não tem voto, que não tem popularidade nenhuma, que vem perdendo terreno em todos os países aqui, da América do Sul e da América Latina como um todo, restou essa patética declaração e manifestação e ameaça no sentido de depor o presidente eleito. Fica aqui o registro de mais uma cena bizarra, de mais uma cena patética, de mais uma cena digna de figurar nos manuais aí de anedota, não é isso? Da extrema-direita golpista aqui do continente, que diante da completa popularidade fica recorrendo a esses estratagemas pífios e bizarros. Fica aqui a nossa gozação, digamos assim, tal, para a extrema-direita argentina. Volto para você aí, companheiro Toninho. Ok, espero que agora o pessoal esteja me ouvindo. Teve probleminha agora há pouco e muita reclamação de que o pessoal não ouviu a gente elogiando aí as armações, né, da esquerda frente amplista, dos setores do PCdoB e do Boulos, que estão armando aí, né, claramente contra o Lula, estão armando aí da mesma maneira que a Marina Silva, em torno do apoio ao Ciro Gomes, né, setores do PCdoB defendendo essa política, o próprio Boulos procurando o Ciro para articular aí o apoio à candidatura dele em São Paulo, obviamente em troca o apoio à candidatura do Ciro, se colocando aí na política de dividir a esquerda, né, contra o Lula, né, contra o único candidato capaz de derrotar a direita e representar um avanço aí para a luta dos trabalhadores, que é a candidatura do Lula. Então, eu chamei a atenção, só repetindo aqui, porque muita gente reclamou que não ouviu,
que se você quiser ouvir mais em detalhes, nós vamos destacar esse tema, vai ser um tema destacado amanhã na análise política da semana, né, aqui no nosso canal, a partir das 12 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, não perca, acompanhe amanhã. Se você perdeu aqui uma parte dos nossos comentários, mas você amanhã pode assistir na íntegra, né? Bom, nós vamos para o finalzinho do nosso programa. Só antes da gente falar do dia 18, destacar aqui, né, um aspecto importante da situação política, que é o Talibã tomou aí a segunda maior cidade do Afeganistão, que está apenas a 50 quilômetros da capital, Cabul. Nós destacamos aqui essa semana, já no nosso programa, o fato de que o serviço secreto norte-americano, que é a CIA, etc. e tal, previram que a queda o comando, né, o domínio completo do Talibã sobre o Afeganistão seria uma questão... Primeiro, houve uma previsão que seria coisa de 1 ano, depois de 6 meses, depois da saída dos Estados Unidos. Bom, agora, né, a situação está avançando muito rapidamente e já há estimativas de que, em menos de 1 mês, né, a capital do Afeganistão possa estar sob o controle dos talibãs, mostrando aí o enorme repúdio, né, do povo afegão aos governantes, né, aos setores da burguesia afegã, dos setores que se curvaram aí aos interesses do imperialismo no país e na região, né? E o Talibã recebendo, por conta disso, né, por conta da sua oposição a vários aspectos da política do imperialismo, um enorme apoio popular, né? E se aproximando aí de uma vitória que seria o controle. Já nesse momento, o controle se estende a muitas cidades do país, né? Tem matérias no Diário Causa Operária, no jornal Causa Operária dessa semana, destacando esse tema, mas parece que fica cada vez mais próximo, né, a queda da capital e uma vitória definitiva do Talibã, né, depois já da derrota do imperialismo dos Estados Unidos tendo se retirado do país. Bom, nós vamos passar para o último tema, então, destacar aqui, nós falamos bastante sobre esse tema hoje, com certeza amanhã também, na análise política da semana, vai ser um dos temas centrais, que é a questão do dia 18. Né? Ontem nós falamos aqui da reunião da Frente Nacional, onde houve um debate, e nós levantamos justamente o tema da sabotagem, né, da convocação dos atos do dia 18. Né? Tem nota nossa divulgada ontem na reunião, publicada hoje no nosso site, no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, onde nós denunciamos, está aí, né, a eficiente produção aqui do nosso programa, colocando aí na telinha para vocês visualizarem, né, a denúncia que nós fizemos de que setores, justamente aqueles setores que defenderam o PSDB nos atos, né, puxaram o freio de mão, né? Então, a gente viu aí setores diretamente vinculados a essa política da Frente Ampla, como o próprio Boulos, fazer campanha de que o próximo ato era apenas no dia 7 de setembro, numa clara sabotagem à mobilização. Né? O PCdoB, que defendeu o PSDB nos atos, o PSDB que é a favor da reforma administrativa, PSDB que é a favor das privatizações, né? E todos os setores que ficaram com peninha, né, do pessoal dos tucanos que tomaram uns tapinhas na Avenida Paulista, esses setores não estão com pena dos servidores, né? Não estão com pena dos servidores que estão aí ameaçados pela reforma administrativa. Eles também não têm pena dos trabalhadores dos Correios, da Eletrobras, que estão aí com a garganta na guilhotina por conta das privatizações, e do povo brasileiro, né, que está sendo aí duramente atacado. Bom, então o que a gente viu essa semana? Um setor aí da CUT, dos sindicatos, convocando as mobilizações, os comitês de luta, nós do PCO chamando os atos. Bom, e no final, infelizmente, nós temos muito poucos atos convocados para quarta-feira, atos assim com caráter de levar gente para as ruas.
no horário da tarde, né, no horário, porque é um dia, para a maioria dos trabalhadores brasileiros, ainda é um dia de trabalho, né? A greve que está convocada em alguns setores, ela ainda não se mostra como uma coisa de amplo alcance. A gente espera que aumente a mobilização. Mas nós estamos realizando uma mobilização, é preciso denunciar a sabotagem, né? Tem atos convocados aí em todo o país, nós vamos falar disso aí muito nos próximos dias, até a quarta-feira, que é o dia da realização dos atos, né? Mas nós queríamos chamar o seguinte: vamos usar esse final de semana para fazer o que os companheiros estão mostrando aí na tela. Colar cartagem, panfletar, convocar, superar a sabotagem, né? Não aceitar a política dos setores que querem derrotar o Lula, que querem derrotar a esquerda, que querem se juntar aí ao PSDB, defensores da frente ampla, né, da traição aos trabalhadores. Bom, eu vou passar para o companheiro Expedito e fazer a última intervenção dele, porque em Brasília tem um sintoma muito claro dessa situação. Em Brasília, a concentração, a sede dos ministérios, local do Congresso Nacional, né, houve a reunião, mesmo que virtual, dos servidores públicos, deveria haver uma grande manifestação dos servidores, né? Mas aí eu queria que o Expedito falasse rapidamente o que foi feito aí. Parece que setores da CUT cederam aí à pressão dos setores mais direitistas, que não querem ato, que não querem greve, que não querem mobilização, e chamaram aí um mini ato para frente da Câmara dos Deputados num horário totalmente indevido. Eu queria que o Expedito comentasse isso brevemente e fizesse também a convocação para o ato que os comitês de luta, com os companheiros do PCO, do PT, estão convocando para segunda-feira. Com vocês, Pedro. É muito lamentável, companheiro Toninho, o que nós temos aqui, o fato ocorrido aqui em Brasília durante a semana, onde nós esperávamos que houvesse, por iniciativa, né, da Central Única dos Trabalhadores, das entidades dos servidores públicos aqui, que lideram a luta da categoria, ou pelo menos deveriam liderar a luta da categoria, em direção a um grande ato, a realização de um grande movimento nacional aqui, para impor verdadeiramente uma derrota ao projeto da PEC 32, que trata da reforma administrativa, que é esse ataque monstruoso contra os direitos da categoria e que destrói o serviço público, praticamente privatiza o Estado, suprimindo uma série de políticas públicas que o Estado deveria ter sobre a sua alçada de responsabilidade. O que aconteceu? As reuniões virtuais que aconteceram aqui se encaminharam no sentido completamente contrário a um ato de massas. O que vai ocorrer, infelizmente, é uma pequena concentração que está marcada para as 9 horas no local onde já foi o espaço do servidor. Ano passado, nós lembramos bem aqui, nós travamos uma luta no sentido de que a gente a extrema-direita ocupou esse espaço lá, nós defendemos que a gente teria que fazer uma ação enérgica para tirar a extrema-direita de lá. As direções aqui não se manifestaram, a CUT, a direção do Sindicep também não se pronunciou, ou seja, ficou numa postura recuada, a extrema-direita permaneceu lá fazendo festa, churrasco, e eles tiraram a tenda de lá. O que vai haver é uma pequena concentração lá que está marcada para as 9 horas, e o ato que deveria ser no final da tarde para juntar trabalhadores e juntar populares também, porque era o horário mais propício para isso, isso foi substituído por um ato às 10 horas da manhã, que na verdade não é ato, vamos ter claro. É uma coisa quase simbólica que vai ocorrer no anexo 2 da Câmara dos Deputados, que nada mais é do que uma política de pressionar através de lobby. Nem sei se isso vai dar certo, me parece que não, porque tem toda uma situação de não permitir a entrada dentro da Câmara Federal aqui em Brasília. Então, o que vai acontecer é uma concentração ali, ou seja, descaracterizando, desfigurando completamente aquilo que foi acordado com a Central Única dos Trabalhadores e as entidades de servidores públicos. Nesse sentido, é um recuo lamentável, é um recuo capitulador da Central Única dos Trabalhadores, infelizmente. Ou seja, política essa encampada também, óbvio, por algumas entidades representativas aqui da categoria. Nós estaremos presentes no ato, nós vamos estar lá panfletando este documento que foi colocado aqui na tela, que é o Boletim Servidores em Luta,
que nós elaboramos aqui no sentido de se opor, tá certo, ao documento que está sendo distribuído em Brasília, que sequer fala em fora Bolsonaro. É preciso deixar o registro aqui que um dos dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, que é um dirigente do Sindicep também, disse que o ato não é pelo fora Bolsonaro, é um ato apenas pela reforma administrativa, inclusive que se tiver bolsonarista lá contra a reforma administrativa, será muito bem-vindo. Nós nos opomos a isso, nós não acreditamos que isso seja uma política eficaz, porque a luta contra a reforma administrativa, contra as privatizações, contra a mini-reforma trabalhista, tem que se somar à luta maior pelo fora Bolsonaro. Somente a partir de uma luta que coloque como perspectiva a derrota de conjunto do regime político burguês, que nesse momento é simbolizado pela extrema-direita, mas também pela direita que colabora com o Bolsonaro no ataque aos trabalhadores, nós podemos ver derrotada todas essas iniciativas contrárias ao interesse dos trabalhadores. Portanto, nós estamos chamando um ato que não é para se opor ao ato das 10 horas da manhã, mas é um ato para deixar consignado, para deixar caracterizado muito claramente que a luta é pelo fora Bolsonaro e por rejeição de todas as iniciativas da direita e da extrema-direita em relação aos projetos que estão tramitando na Câmara Federal. Mini-reforma trabalhista, privatizações e, principalmente, a luta contra a PEC 32, que trata da reforma administrativa. O ato está sendo chamado pelos comitês de luta e pelo PCO e por outros movimentos que encamparam também essa perspectiva às 16 horas do dia 18, lá na Praça Zumbi dos Palmares. Os preparativos estão adiantados, nós fizemos uma reunião do comitê de luta hoje e nós vamos dar encaminhamento, panfletando na rodoviária, panfletando na esplanada também, chamando os trabalhadores a comparecerem ao ato das 16 horas na Praça Zumbi dos Palmares, dia 18. Vamos à luta, vamos derrotar a reforma administrativa com o fora Bolsonaro e fora todos os golpistas. É isso, devolvo para você para encerrarmos o programa. É isso aí, gente. Obrigado aí a vocês pela assistência. Amanhã a gente se encontra na análise política da semana e no domingo, né, no final do dia, no resumo da semana. Um abraço, um bom final de semana de luta e vamos mobilizar pela vitória, por grandes mobilizações no dia 18 para derrotar a sabotagem. Forte abraço e até amanhã.